Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de alegria de estar aqui para poder ministrar e aprender da palavra do Senhor. Nesta noite eu quero ler um texto com os irmãos que fica em... O Evangelho escreveu o apóstolo João, no capítulo 18, nós vamos ler do versículo 33 ao 38. Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 33 ao 38. O Alessandro da Carol falou que daqui a pouco não vão pedir para a igreja subir e as crianças ficar, né? Porque o tanto de criança que tem vindo à igreja, esse ministério tem crescido. Aleluia. João capítulo 18, versículo 33 ao 38. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito?" Pilatos respondeu: "Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que os entregaram a mim. Que foi que você fez?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui." Pilatos perguntou: "Então você é rei?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Pilatos perguntou: "O que é a verdade?" Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Peço que os irmãos prestem atenção na mensagem, evite de ficar circulando na igreja. Quem quiser ir no banheiro, beber água, vão agora, para que vocês possam entender a palavra do Senhor em reverência a Deus. Evite de usar celular, para que possamos receber o que Deus tem para nos dar nesta noite por completo. Amém? O tema de 2023 é Santidade para Vencer. O tema do mês de maio, ser discípulo é fortalecer a unidade da igreja. Isso foi pregado pela pastora e também pela missionária Tainara. E o tema da minha mensagem é: o que é a verdade? Como introdução, eu quero ler uma frase que nós aprendemos no nosso curso, nosso culto de ensino. Uma frase de Francis Schaeffer, o pastor, teólogo e filósofo norte-americano. Ele nos diz assim: "O cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos." Aqueles que acompanharam a série que nós desenvolvemos aqui, eu e a pastora, nos cultos de ensino, aprenderam sobre a cosmovisão cristã e entenderam que a verdade, que o cristianismo é a verdade sobre tudo, não somente sobre a igreja, mas sobre toda a realidade que Deus criou. Amém? E quando nós nos aproximamos a esse texto sagrado, a essa perícope, nós entendemos que todo ímpio vive na mentira e no engano e não ouve a voz de Jesus Cristo. Todo ímpio, ele vive na mentira e no engano e ele não consegue ouvir. Não é muitas das vezes nem porque ele não quer, é porque ele não tem o Espírito Santo para que ele possa ouvir a voz de Jesus Cristo. R.C. Sproul, o grande teólogo norte-americano, ele nos chama a atenção que Pôncio Pilatos é citado no credo apostólico. O que é um credo, irmãos? Credo, a palavra credo vem do latim creio. É uma afirmação categórica dos pontos essenciais da fé cristã, com os quais se espera que todos os crentes concordem. Eu, como cristão, eu concordo com o credo apostólico,
A Adessal da Justiça, tenho certeza que concorda com o credo apostólico. E eu vou ler o credo apostólico, e se você concorda com essa verdade, ou com esse credo, ao final, você vai falar amém, validando o credo apostólico, que tem aproximadamente 2000 anos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém e aleluia! Eu creio nessas verdades. O credo, do jeito que ele é formado, do jeito que eu li, ele data do 6º século. Ele foi escrito e baseado nos fundamentos dos apóstolos. Por isso que é chamado credo dos apóstolos. E ele era uma composição da confissão de fé daqueles que desciam as águas do batismo. Eles recitavam uma confissão de fé. E nos 6º século, nossos pais da igreja foram formando, e eles deram esse formato do credo apostólico que nós assinamos e nós confirmamos nesta noite. E para a nossa surpresa, Pôncio Pilatos é citado nesse credo. Como que pode um homem pagão, um homem cruel, um governador cruel que representava um império cruel, é citado num texto ou num credo tão pequeno? Poderia citar os apóstolos, poderia citar outras pessoas, mas os pais da igreja citaram Pôncio Pilatos. Por que Pôncio Pilatos, um pagão e cruel governador romano, está nesse credo religioso? Porque ele é reconhecido pelos pais da igreja como um representante do maior império, o Império Romano, que dominava sobre a maioria dos territórios do mundo conhecido. Ele foi reconhecido como um homem que representava o Império Romano, que, sob seu domínio, o nosso Salvador veio a padecer. E eu quero trazer para os irmãos o contexto histórico antes de nós entrarmos propriamente do nosso texto. Quero convidar os irmãos a voltar aproximadamente 2000 anos atrás. Nós estamos na semana da ceia, a semana da Páscoa. E se voltarmos ao capítulo 13, aqui de João, nós estamos no cenáculo, quinta-feira à noite. E Jesus, ele está no cenáculo com os seus 12 discípulos, e ele ceia com os seus discípulos. Depois, ele lava os pés dos seus discípulos. E do capítulo 13 ao capítulo 16, Jesus e João registram uma série de discursos e ensinamentos que Jesus, naquela noite de quinta-feira à noite, ele ensina os seus discípulos. No capítulo 17, vemos que Jesus, ele faz a tão conhecida oração sacerdotal. E quando nós entramos no capítulo 18, nós vemos que Jesus, como era de costume, à noite, ele saía da cidade e ele ia ao Monte das Oliveiras. E ele chegando ao Monte das Oliveiras, na entrada do monte, tem o Getsêmani. E Jesus, ele ora ali no Getsêmani. Jesus, ele é traído por Judas e preso ali naquele jardim. Jesus é amarrado, é levado à casa do sumo sacerdote Caifás, aonde ele é interrogado primeiramente pelo seu sogro Anás,
e depois pelos próprios sumo sacerdote Caifás. E durante toda a madrugada, Jesus amarrado, ele é interrogado, ele é torturado, ele é zombado, ele é espancado, ele é escarnecido, ele é cuspido e humilhado. Durante toda a madrugada, aqueles guardas amarram os olhos de Jesus e esbofeteiam o nosso mestre e falavam: profetize, diz aí quem foi que te bateu. Amanhece o dia, sexta-feira de manhã, da casa do sumo sacerdote. Jesus é levado e é convocado uma assembleia no Sinédrio. O Sinédrio é uma instituição ou uma corte que era responsável por julgar o povo de Israel segundo a lei de Moisés. Era composta por 70 anciões, mais o sumo sacerdote. E Jesus, naquela manhã, ele assume que é o Cristo, Filho de Deus, e por causa disso ele é condenado pela lei de Moisés por blasfêmia contra o nome do Senhor, segundo o que está escrito em Levítico 24:16. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Mas como os judeus estavam sob o jugo de Roma, eles não poderiam condenar ninguém à morte. E eles tinham que levar ao representante do Império de Roma, do Império Romano, para que esse homem possa ser condenado à pena capital. Mas eles não poderiam apresentar Jesus como blasfêmia, acusação blasfêmia, porque, segundo a lei de Roma, não tinha problema nenhum em blasfemar contra Deus, isso não era crime. Qualquer um podia blasfemar, que isso não era nem preso, não era crime. Então, do Sinédrio, nós estamos sexta-feira de manhã, é levado a Pilatos, no pretório. Então aqui começa a nossa história. É sexta-feira de manhã, ele já foi condenado pelo Sinédrio, faltava ser condenado pela lei romana. Versículo 33. Pilato entrou novamente no pretório e chamou Jesus. O local do diálogo ali, do interrogatório, era o pretório. O pretório era o palácio do governador ali em Jerusalém, onde Pilatos morava e governava a Judéia. E aqui também temos os nossos dois personagens, Pilatos e Jesus. De um lado, Jesus Cristo, Filho de Deus, que dispensa apresentações. Do outro lado, Pilatos. Pilatos nasceu no 1º século, foi o 5º governador da Judéia. Ele governou durante 10 anos a província romana, de 26 depois de Cristo a 36 depois de Cristo, quando Tibério César era imperador de Roma. Como governador romano, ele tinha jurisdição civil, criminal e militar, ele tinha o poder de infligir a pena de morte, era responsável pela coleta dos impostos, pela gestão econômica e social ali daquela província. Também ele tinha o direito de nomear o sumo sacerdote. Mas 10 anos antes, 16 depois de Cristo, pelo outro governador, Caifás tinha sido nomeado como sumo sacerdote, e Pilatos não quis alterar isso. Então, Caifás era o sumo sacerdote. Ele morreu em 39 depois de Cristo. Ali tínhamos dois homens. De um lado, um homem poderoso, segundo os critérios humanos. Do outro lado, o Filho do homem, onipotente e todo-poderoso. Tínhamos dois reis. De um lado, um rei do maior reino, império da terra do mundo conhecido. Do outro lado, um rei do único reino eterno que governa todo o universo material e espiritual. Tínhamos também dois destinos. De um lado,
morte e condenação eterna. Do outro lado, morte, ressurreição e glória eterna. E para os irmãos entenderem, segundo a percepção dos homens, ali nós tínhamos duas imagens: a imagem de um homem que estava vestido com um traje real, digno de um governador romano. Do outro lado, um homem com fome e sede, vestido com uma túnica simples, suja e cheia de sangue, amarrado por correntes, e com seu corpo já com feridas, e com o rosto com hematomas, resultados da tortura que sofrera durante toda aquela madrugada. E aí Pilatos lhe pergunta: você é o rei dos judeus? E aqui, irmãos, João parece que ele entende que os seus leitores estão familiarizados com os evangélicos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Nós aprendemos e estamos aprendendo no nosso culto de ensino que o Evangelho de João foi o último a ser escrito, provavelmente entre 85 e 95 depois de Cristo. E se os líderes judeus chegassem com acusação de blasfêmia, possivelmente Pilatos ia dispensar. Mas se nós olharmos para Lucas, capítulo 23, versículo de 1 a 3, é o mesmo texto, só que em Lucas. Levantando-se toda a assembleia, levaram a Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então a acusação de Jesus que os judeus levaram a Pilatos era 3. Jesus perverteu a nossa nação. Ele era um perturbador da ordem ou do estado das coisas. Uma grande mentira. Jesus nunca perverteu a nação, ao contrário, Jesus pregava para que trazer a ordem e ao arrependimento dos seus pecados. A segunda acusação: Jesus nos proibiu de pagar tributos ao imperador. Mentira! Lucas 20, 25 fala: pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus era a favor de pagar os impostos. E a terceira acusação: ele diz ser ele mesmo Cristo, um rei. Mentira, no sentido que eles estavam empregando ali, no sentido político. João 6,15 nos fala: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Após a multiplicação dos pães, os próprios judeus queriam levantar Jesus como um rei político. Ele falou: esse aí tem poder para nos tirar e se rebelar contra o domínio romano. Jesus falou: de forma alguma, eu não vim para isso. E ele saiu para o monte. Em resumo, Jesus é acusado de sedição, que é a rebelião contra uma autoridade instituída, ou seja, uma revolta política contra o jugo de Roma. Isto sim, sedição, era um ato criminoso e podia ser condenado à morte. Calúnias, falsos testemunhos, mentiras e mais mentiras eram as acusações dos líderes religiosos contra Jesus. Mas o interessante é que Pilatos sabia o verdadeiro motivo, que aqueles líderes religiosos estavam entregando Jesus. O verdadeiro motivo era a inveja que aqueles líderes tinham de Jesus. Olha que Mateus 7,18 nos fala: porque sabia, está falando de Pilatos, que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Seus próprios líderes tinham inveja de Jesus.
Você é o rei dos judeus? Talvez num tom de zombaria. Zombaria não dirigida a Jesus, mas àqueles que fizeram acusações contra tal prisioneiro. Como que ele estivesse dizendo, olhando para aquele homem. Imagine Pilatos, irmãos. O Império Romano dominava o mundo de então. O Império Romano era temido, ali estava representando o Império Romano. Quando Pilatos olhou para Jesus, aquele homem, um rei, tu és o rei dos judeus? Que acusação absolutamente ridícula. Né? Olha, o rei? Isso é um rei? Mas o governador fez uma pergunta. E essa pergunta merecia, e ele queria uma resposta. No versículo 34, Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos, um minutinho. Pilatos, quem que estava interrogando, quem que era o juiz, era Pilatos. Jesus, ele era o réu. Mas como ele tinha autoridade, nós vamos perceber que quem conduz o interrogatório é Jesus e não Pilatos. E Jesus falou: peraí, essa pergunta que você está falando, é sua mesmo? Você quer saber que eu sou rei? Ou outra pessoa te falou que eu era um tipo de rei, e aí você quer saber? É nesse sentido. Porque Jesus, ele fala, você é rei? Se ele respondesse sim, simplesmente sim, seria interpretado como significando, sim, eu sou um rei, no sentido político. E isso não era verdade. Mas se Jesus respondesse um não, eu não sou rei, poderia significar, não, eu não sou o rei dos judeus de modo algum. Que isso também não era verdade, porque Jesus ele era rei. Agora, se a pergunta viesse de Pilatos, a dúvida era somente de Pilatos, sem nenhuma acusação, por sua própria iniciativa, se Jesus era o rei dos judeus, a resposta deveria ser sim, claro, eu sou o rei dos verdadeiros judeus, como nós vamos ver que Jesus respondeu no versículo 37. Em qual sentido de rei você está me perguntando? Isso que Jesus queria saber. Qual é o sentido dessa pergunta? Versículo 35, Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Por acaso sou judeu? Pilatos, com desdém e com desprezo, descarta a possibilidade de estar fazendo a pergunta no sentido de rei, como os judeus estavam fazendo. Pilatos, por iniciativa própria, ele queria saber se Jesus era um rei. E ele fala: seu próprio povo e seus líderes te entregaram. Irmãos, esse povo que entregou Jesus é o mesmo povo que comeu do pão e comeu do peixe quando Jesus fez a multiplicação. Esse povo é o próprio povo que foi curado de umas enfermidades. Esse povo que entregou Jesus é o próprio povo que foi expulso os demônios do seu corpo. Esse povo que entregou Jesus foi o povo que ouviu os ensinamentos e tinham como Jesus como um grande milagreiro, como um homem que falava bonito, como um homem moralmente correto. Esse povo que entregou Jesus era a maior parte da multidão que acompanhava Jesus apenas por curiosidade, que na mesma semana gritou: Hosana! Hosana nas alturas, quando ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Este povo foi o povo que elogiava, que cantava, que seguia Jesus
mas naquela manhã entregaram Jesus Cristo para Pôncio Pilatos. E não somente o povo, mas os líderes o qual deveriam defender Jesus, aqueles fariseus, o sumo sacerdote, que deveriam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Esse mesmo líder entregou Jesus para ser preso e morto. Imagine você chegar aqui e esperar que vir e estar com um problema e falar com o pastor Maurício, e ao invés do pastor Maurício te apoiar, o pastor Maurício te condenar e entregar você para ser morto. Imagine, irmãos. Imagine o ímpio jogando na cara de Jesus o seu próprio povo, o seu, não meu, mas o seu próprio povo. E não somente o seu povo, mas também os seus líderes foram o que te entregaram a mim. Aleluia! Será, irmãos, que nós não estamos entregando Jesus? Às vezes nós, com nossas atitudes, vemos a igreja, e nós temos falado isso no culto de ensino, viemos para a igreja somente para nos alimentar dos milagres, das curas. Será que nós não viemos aqui somente para nos sentir bem através da palavra pregada? E entregamos Jesus? Seu próprio povo e seus líderes entregaram Jesus a Pôncio Pilato. Pôncio Pilato falou: eu não fui atrás de você. Você não fez crime algum perante Roma. Nós vamos ver nas narrativas, se os irmãos continuarem a ler Pilatos, diversas vezes fala: eu não encontro crime algum neste homem. Este homem é inocente. Pilatos falou: eu não fui atrás de você, eu não te prendi, nenhum guarda meu te prendeu, você foi trazido para mim, para ser condenado à morte pelo seu próprio povo e pelos seus próprios líderes. Jesus não havia feito nenhum ato que infringisse a lei de Roma. E no versículo 35 ele continua: o que foi que você fez? Qual foi o crime que você cometeu? Qual foi o ato ilícito que você cometeu para que a sua própria gente entregasse a mim? E no versículo 36 Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Aí Jesus, irmãos, ele ignora a pergunta do Pilatos, que foi: o que você o que você fez? Aí ele volta na primeira pergunta e responde a primeira pergunta: você é o rei dos judeus? E ele responde em duas partes. Primeiro: o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. O meu reino, ele não está dizendo o seu domínio sobre todas as criaturas, como Criador que é, porque Cristo, Jesus Cristo, ele foi Criador de todas as coisas. Ele não está falando isso, mas sim sobre o reinado espiritual que Cristo, do seu reino celestial e glorioso, muito superior a qualquer reino deste mundo. O meu reino não é deste mundo, não é deste mundo. O reinado de Jesus não é como o reinado terrestre, não emana da terra, não lhe foi dado por um poder terreno. Se fosse terreno, irmãos, em origem e caráter, ele teria seus ministros, seus servos, que estariam naquela manhã lutando, guerreando contra aqueles guardas, contra aquela gente, para que ele não fosse entregue aos, normalmente poderíamos ler aos romanos, mas Jesus fala aos judeus. Olha, Pilatos fala: seu povo,
E aí Jesus falou: se eu fosse rei, o meu reinado não é desse mundo. Se fosse deste mundo, os meus ministros não tinham permitido que eu fosse entregue aos judeus, irmãos. Aqui Jesus está ensinando que Deus, ele tem um povo dentro do seu povo, aleluia. Deus tem uma igreja invisível dentro da sua igreja visível, o remanescente fiel. Nesta noite, aonde que você está, você faz parte da igreja invisível ou somente da igreja visível? Porque se você faz parte da igreja invisível, irmãos, nesta noite Jesus está falando para você que você foi escolhido por Deus e faz parte desse povo, faz parte deste reino que um dia irá morar no céu, aleluia. Os meus verdadeiros subordinados, meus verdadeiros ministros não teriam me entregue aos meus falsos ministros, aleluia. Mas o meu reino não é deste mundo. Mas ele não negou que o reino dele estava neste mundo. Ele falou: meu reino não é deste mundo. Mas ele não negou que o seu reino estava neste mundo, porque o seu reino foi inaugurado. Quando Jesus veio ao mundo, ele inaugurou o reino, e esse reino, ele é invisível agora, mas ele vai ser estabelecido em sua segunda vinda. Lucas 17, 21 nos diz, Jesus dizendo: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está ele, falando sobre o Cristo, porque o reino de Deus está dentro de vós, aleluia. O reino de Deus está neste mundo. Ele não é deste mundo, mas ele está neste mundo. O povo de Deus não é deste mundo, mas nós estamos neste mundo e fazemos parte deste reino glorioso, aleluia. Somos cidadãos do céu. Versículo 37. E Pilatos perguntou, meio que eu acho que Pilatos falou: peraí, então você é rei? Porque Pilatos pergunta, aí Jesus vai para um lado, aí Pilatos pergunta de novo, aí ele volta para o outro. Aí Pilatos falou: peraí, vamos aqui. Então você é rei? Pilatos refaz a primeira pergunta. Então o que você está me dizendo é que você é rei? Porque Pilatos, ele não conseguia entender como que ele poderia ser rei se o reino dele não era terreno. Pilatos, portanto, queria saber se aquele prisioneiro era rei ou não. Aí Jesus responde. Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou o rei. O Senhor está dizendo que eu sou o rei. Jesus, ele não está, irmãos, era uma forma de confirmar. Jesus aqui, ele não está ficando em cima do muro. Jesus, ele não está ficando assim do tipo, eu estou neutro aqui. Do tipo, isso é que você está dizendo, eu porém nunca disse isso. Não, Jesus não está falando isso. Ele está confirmando. Se você olhar no contexto subsequente, Jesus está respondendo: sim, sou o rei. É exatamente isso que você acaba de dizer. Jesus assume que ele é rei diante de Pilatos. E ele continua: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus, ele não herdou um reinado. Seu pai não morreu para que ele pudesse herdar o reinado, conforme a rainha Elizabeth morreu e o rei Charles assumiu. Não. Ele não foi líder de uma revolução bem sucedida, como por exemplo que os judeus estavam falando. Não. A ideia aqui é que ele nasceu rei.
Para isso vinha ao mundo. Então, ele veio ao mundo de outro reino. Ele veio ao mundo do reino do céu, dos palácios de marfim. Ele descera a este mundo amaldiçoado a fim de executar essa obra mediadora, seu ministério salvador, esse plano da redenção que foi elaborado pelo Pai na eternidade, antes que houvesse mundo, com o objetivo de salvar um povo, para que ele chamasse de seu, e que esse povo também chamasse ele de meu Deus, e para que na eternidade futura vivesse para sempre com ele. Jesus estava executando esse plano, a fim de dar testemunho da verdade. Vamos parar mais um pouquinho aqui. A fim de dar testemunho da verdade. Irmãos, difícil interrogar Jesus. Agora Jesus já muda de direção a conversa. Falou do reino, aí ele fala, a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus, ele conduz o interrogatório. A palavra verdade aqui no grego é aletheia, é exatamente isso, verdade. Ele veio ao mundo para testificar a verdade com respeito à salvação do homem, para a glória de Deus. Ele veio ao mundo para dar testemunho da própria palavra de Deus, que é a única verdade. Aqui, irmãos, é o versículo chave desse texto. Eu vim para dar testemunho da verdade. Ele também veio ao mundo para ser a luz do mundo. João 1,9 nos diz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Ele também veio ao mundo para cumprir a lei. Mateus 5,17 nos diz, não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Ele também veio ao mundo para chamar pecadores. Lucas 5,32 ele fala, não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Ele também veio ao mundo para nos dar a vida eterna. João 10,10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio ao mundo por causa de mim e de você, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aqui eu quero, antes de falar daqueles que é da verdade, eu quero falar do outro grupo. E quem não é da verdade, ou seja, quem é da mentira, ouve a voz de quem e quem são eles. João responde, João 8, 42, 47, eu vou ler do 43 ao 47, porque vocês não compreendem a minha linguagem. Jesus falando, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se eu digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Quem é da mentira não é de Deus, e não ouvem a voz de Deus. Irmãos, isto é uma verdade muito séria. Quem é da mentira não é de Deus, e não ouvem a voz de Deus.
Mas voltando, aquele que é da verdade ouve a voz de Cristo. E quem são eles? João 10, 27 e 28 responde: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! As minhas ovelhas são da verdade, as minhas ovelhas não são da mentira. Minhas ovelhas, irmãos, é o pastor que escolhe as ovelhas, não é a ovelha que escolhe o pastor. Não é a ovelha que decide entrar no aprisco, é o pastor que escolhe qual ovelha vai entrar no aprisco. Se você está aqui nesta noite, foi porque Deus, Jesus, te escolheu, aleluia! Você é ovelha de um pastor que Ele te escolheu antes que houvesse mundo e te predestinou para a vida eterna. Você é escolhido de Deus. O pastor conhece as ovelhas. Irmãos, o pastor conhece as ovelhas. Se você segue Cristo é porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele fez um pacto com você. Ele tem um relacionamento íntimo com você. Se você não conhece o seu pastor, comece a se perguntar se realmente você faz parte deste rebanho. Se você não está aqui só visitando, se você não está aqui só assistindo, se você não está aqui só de passagem, se você pertence realmente a esse rebanho, você ouve a voz do seu pastor, você é conhecido pelo seu pastor, você tem intimidade com o seu pastor, você se relaciona com o seu pastor, você sente a presença do seu pastor. Para de fazer visita na igreja, para de estar aqui somente para receber a bênção, para, irmãos, de ficar vindo aqui só de passeio. Vamos fazer parte desse rebanho, porque Jesus nesta noite, Ele quer ter um relacionamento íntimo contigo, Ele quer que você faça parte desse rebanho, Ele quer ter intimidade com você, que nesta noite, irmãos, você se arrependa dos seus pecados e realmente confesse a Deus, e Ele pode perdoar, e que nesta noite você comece a fazer parte desse povo, que um dia esse grande pastor vai vir buscar esse rebanho, e tomara que você esteja contado entre essas ovelhas, aleluia! Aí vem a afirmação, uma das afirmações mais lindas que eu conheço, irmãos, que Jesus fala: ninguém, aleluia, ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém, nem os homens mais poderosos, com seu poderio bélico, nuclear e militar, nem os anjos celestiais, nem o diabo, com todos os seus demônios, pode te arrebatar na mão do seu pastor, aleluia! Não é você, não é o que você tem, não é o que você faz, não é o que você te compete, não, é Jesus afirmando que ninguém pode arrebatar você das mãos dele. É aí que está baseada, que está afirmada a nossa esperança, aleluia! Eu não vou para o inferno, irmãos. Eu sou salvo, não porque eu sou melhor que ninguém, é porque ninguém pode me arrebatar da mão do meu Salvador, aleluia! Aleluia. E o último versículo. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Aleluia. Esse interrogatório é encerrado com uma pergunta que ficou sem resposta por parte de Jesus, que é o título da minha mensagem. Eu quero responder, indo para a conclusão do meu sermão. O que é a verdade? Segundo o dicionário, verdade é a propriedade de estar conforme com os fatos
ou a realidade? Segundo a filosofia, se nós vemos os estudos de René Descartes, que foi um filósofo francês considerado o pai da filosofia moderna do século XVII, e se nós vemos os ensinamentos do iluminista Immanuel Kant, o alemão, filósofo do século XVIII, nós podemos definir que a verdade é a correspondência do que está no pensamento com o que existe no mundo real. Ou seja, é a razão, aquilo que é racional é real, é verdade. Isso é apoiado pela perspectiva racionalista, que entende que a razão como critério de dizer o que é verdade ou não. Mas aí vem os empiristas e falam, não é somente a razão, mas é os sentidos, aquilo que é provado, aquilo que pode ser experimentado, e isto sim é a verdade. Mas aí por último vem o espírito subjetivista do nosso século, e ele fala, não é somente a razão, nem os sentidos, mas a verdade se centraliza no homem. Uma visão antropocêntrica da verdade. Ele diz, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Inclusive, pode ser diferente e não tem problema nenhum. O referencial aqui está centralizado no homem. Mas voltando à verdadeira palavra de Deus, a Bíblia, nossa única fonte de autoridade, nossa única regra de fé e prática. O que é a verdade? Jesus responde, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade, aleluia, é uma das afirmações mais importantes e categóricas. Eu sou a verdade, e Jesus é a própria encarnação da verdade, é a verdade em pessoa, Ele é a realidade última, Ele é a fonte fidedigna da revelação de Deus Pai, Ele é o Logos, a palavra de Deus encarnada, foi Ele que criou todas as coisas e deu o verdadeiro significado para cada uma das coisas criadas. Jesus é uma verdade viva, Ele é uma verdade ativa, Ele é uma verdade que liberta. Jesus fala, se vocês permanecerem nas minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Uma verdade que não somente liberta, mas também que santifica. Nós não fomos libertos para pecar, nós fomos libertos para a santificação. João 17:17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Quero fazer somente 4 aplicações para a gente encerrar. Primeira aplicação, somos parte do reino de Cristo, e assim devemos nos portar como cidadãos dos céus. Estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. A segunda aplicação, devemos buscar estudar a palavra de Deus com o propósito de conhecer a única verdade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a terceira e última aplicação, só nos é permitido conhecer a única verdade, a verdade verdadeira, porque o Deus Pai se revelou em seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e eterno Rei. Amém? Vamos ficar em pé. Enquanto a equipe de louvor se aproxima, eu quero terminar com a frase do teólogo Tomás de Kempis, do século XIV. Ele nos diz, Jesus dizendo, ele parafraseando Jesus, sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida.
Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr toda a esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a verdade verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, e tomarão posse da vida eterna. Amém? Vamos orar?